eu queria entender o seguinte, desse período todo que você ficou lá, dá para dizer que a folha salarial e direito de imagem do São Paulo esteve, vamos botar aí 50 meses, foram mais, não, foram 60 meses, sei lá, que você teve lá. Quanto por cento desse período o São Paulo não teve em dia? O São Paulo, nesse período, não posso falar do que antecede a minha presença, o São Paulo sempre teve os salários em dia. Nós tivemos um único mês em que o salário de carteira atrasou, né? Não, mas o direito de imagem a gente sabe que é um salário... Sim, né? mas é importante, mas é importante porque isso tem um significado para o atleta. Quando atrasa a carteira é pior, né? Muito pior. Sim, né? sim. A imagem, sim, a imagem teve... Quase acho que todo o período que eu estive lá, a imagem... E isso é uma questão que atinge a muitos clubes brasileiros, né? Aquele espaço de 2 a 3 meses, né? O que acontecia em muitos anos, e depois também não se conseguiu mais fazer, era que ao final da temporada, esses atrasos eram liquidados antes da virada do ano, né? Ou seja, os atletas recebiam esses valores, o que nos últimos anos não foi possível. Mas eu concordo contigo, o torcedor do São Paulo ele nunca se contentará com menos do que a grandeza do clube exige, né? E é por isso que falar aqui contigo e, de alguma maneira, ter mais espaço para falar sobre isso é muito importante. Porque o futebol mudou, o São Paulo mudou, né? E isso é uma coisa que a gente vai ter que, de alguma maneira, enfrentar de frente, né? Eu odeio ver um time grande se comportando como um nanico. Naquele momento, cara, é uma alegria absurda. Para mim, como São Paulino, imagino para você ali também, para todos. Eu queria entender se, na tua visão de tudo que aconteceu no São Paulo, naquele momento acontece o título e o São Paulo já vai para o caminho que ele está hoje, ou dali para frente a coisa descamba depois? O título é um acaso? Ou o título é um projeto interrompido? Não. O título não é um acaso. O título foi construído desde 2021, né? Quando o São Paulo, eu me lembro muito bem desse dia, nós reunimos os jogadores, havia uma programação original de os jogadores entrarem em férias, o Muricy pede a palavra, do meu lado, né? Junto com toda a diretoria, e do jeito Muricy de ser, né? Diz assim, quem é que quer tirar férias aqui? Quem é que quer ficar? Aí, aquele papo, que eu não vou dizer nomes, não, mas a gente era pandemia, né? A gente tem que descansar e tal. E daquela reunião, os jovens jovens que eu digo, o Nestor, né? O Diego Costa, os meninos que eram formados em Cotia, e alguns atletas começam a levantar o dedo, não, eu não quero férias, eu quero ficar. E a partir dali, o São Paulo deixa muito claro, o corpo diretivo do São Paulo deixa muito claro para aqueles jogadores que nos conheciam naquele momento, né? De que o compromisso era vencer e conquistar o Campeonato Paulista de 2021, que conquistamos, né? Depois tivemos um Campeonato Brasileiro perigosíssimo, né? Nós, já com o Rogério Ceni, nos salvamos, né, de uma situação terrível na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Tu vais lembrar disso, contra o Juventude no Morumbi, né? E os outros anos foram anos de criatividade, de investimento. Nós erramos, acertamos, mas a cada ano, porque essa é uma característica de quem não tem dinheiro. A todo ano você tem que mudar o time, não tem jeito, você tem que fazer mudanças, porque você erra muito mais. Você acessa um mercado de jogadores em que te dão uma temporada bem, depois não te dão mais, ou eles não funcionam, enfim. Mas eu posso te garantir que ali começava um projeto do São Paulo voltar a ser protagonista. E aí eu não vou aqui fazer discurso, mas foram 5 finais, né? 3 títulos. O que eu acredito, e é uma percepção minha, né? É que a partir da conquista do título houve um foco muito mais em outras questões, digamos, financeiras, ou não sei, alguma coisa se perdeu a partir de 23, né? Talvez pela conquista de um título dessa grandiosidade e da forma como foi, né, Rica? Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Então, assim, quem diria que seria possível o São Paulo naquele momento? Lembra que o Dorival chega, o São Paulo não estava bem. Não, né? Foi incrível, aquilo foi incrível. E o Dorival chega na primeira reunião e diz assim, eu vim aqui para ser campeão, né? Então, eu acho que as conquistas que nós tivemos, né, e as finais que participamos, lembra que eu poderia ter sido bicampeão da Sul-Americana, né, poderia ter sido bicampeão paulista, ou seja, o Rogério nos levou a 2 finais,
Se nós tivéssemos esses 2 títulos, seriam 4 títulos, né, em pouco mais de 5 anos, para um clube que não conquistava há muito tempo, né? Eu não tenho dúvida que o São Paulo voltou a ser protagonista. É que o São Paulino não considera na lista de títulos. Aliás, o São Paulino, acho que tem um torcedor de time grande que considera o Campeonato Estadual um título no meio do bolo, né? A gente coloca como, ganhou, mas não é isso que a gente quer. A gente só coloca a Copa do Brasil, né? Concordo plenamente contigo. O São Paulo é um clube que tem que estar na Libertadores, o São Paulo é um clube que tem que estar conquistando a Libertadores, o São Paulo tem que conquistar o Campeonato Brasileiro, mas ele precisa preparar um caminho para isso, né? Nós não tivemos tempo para preparar esse caminho, né? 5 anos não foram suficientes, talvez por incompetência, talvez... Mas porque a coisa estava tão ruim assim? Talvez porque, em algum momento, eu não quero aqui, em nenhum momento, ultrapassar o limite ético que eu pratico. Não é que eu acredito, eu pratico, né? Então, eu nunca saí de um clube e fiz comentários sobre questões que não fossem desportivas, naquilo que eu podia comentar, né? Mas eu vou falar de fatos que são notórios, né? O processo político, o que ele gerou de desdobramentos, especificamente no ano de 26, final de 25 e 26, ele não tinha como não gerar consequências, por mais que nós blindássemos a Barra Funda. Chega um momento em que todos os dirigentes que davam alguma sustentabilidade para o processo saem, né? E também por aí se explica um pouco essa animosidade em relação a mim. Eu fui o único que sobrou, né? Então, eu acho que um clube para voltar a vencer, um clube para voltar, sobretudo um clube grande como São Paulo, precisa estar equilibrado financeiramente, que esse é um grande desafio, né? Mas ele tem que ter ciência da sua grandeza, ele tem que retomar o seu pertencimento. O São Paulo não pode simplesmente reduzir a sua folha a 5 milhões e até pagar as contas, isso é impossível, tem que ter um outro caminho, porque a grandeza do São Paulo não te permite isso. Não permite. Ao mesmo tempo, ele não pode quebrar, ele não pode continuar endividado, e por isso que eu, assim, Henrique, isso é uma coisa que em algum momento eu queria te dizer, vou aproveitar agora, por isso que o torcedor do São Paulo, quem sou eu para falar com o torcedor do São Paulo, mas tem que valorizar muito esse grupo de atletas que tem no São Paulo hoje, né? Eles orgulham a camisa, eles representam o torcedor, mesmo quando não se consegue a vitória, mesmo quando a derrota é a derrota sofrida, né? Eu me lembro daquela derrota por Remo, das coisas mais pavorosas que eu vivi na minha carreira, tomar um gol faltando 39 segundos, aquela do Bahia foi terrível também. É a nossa realidade há alguns anos. Perder o título para o Del Valle foi um dos dias mais difíceis para mim na carreira, porque o São Paulo era muito melhor que o Del Valle, ou pelo menos em tese seria muito melhor que o Del Valle. Então, assim, o São Paulo tem vivido momentos difíceis, mas o seu grupo de trabalho, especialmente esse que está aí hoje, né, ele passou por tudo isso, Rica.